Olá, saudações, Sali. Vamos continuar o nosso desafio, primeiro desafio 2024, que é ler essa obra experimental do Georges Perec, né, O Sumiço, lá de Sparrisson, que é uma obra de literatura francesa, experimental, Oulipo, que é o quê? Oficina, literatura potencial, né? Então já estamos aí para o terceiro vídeo, vai ter mais um, né? Porque a história não acaba. E é assim, um monte de reviravolta, porque o pessoal liga muito para a forma do livro que não tem a letra E, né? Então o sumiço da letra E. Sumiço da letra E. Ou seja, todas as palavras sem a letra E. E aí o tradutor sofreu para fazer, né? O tradutor aqui merece nota 10, porque ele conseguiu realmente fazer uma tradução sem a letra E. Até né, francês, inglês, todas as línguas parecem que não tem a letra E. Muito bem, então a história é muito complicada porque é uma história dentro da outra. Lembra que eu te falei que o negócio meio Mil e Uma Noites, né? Sherazade, que você tem uma história, tem um personagem, some, aí os personagens vão investigar a vida desse personagem que sumiu, então você tem um flashback, né? Então você tem uma história dentro de uma história que parece muito Frankenstein ali da Mary Shelley, né? A narrativa do Frankenstein. Não estou falando a história do Frankenstein. Porque aqui é uma paródia do romance noir, né? Virou uma verdadeira paródia do romance noir, aquele estilo de romance a lá Sherlock Holmes, né? Do Conan Doyle, que você tem que descobrir, né? A Agatha Christie, nós vamos reler a Agatha Christie esse ano, né? Expresso, né? O Assassinato no Expresso do Oriente, acho que vai ler isso aí. Nós vamos ler isso aí. Então, voltando ao livro. É a paródia, isso aqui é uma paródia. Então, igual eu falei, um problema da literatura experimental é isso, né? Que você não leva nada a sério. Então, as personagens, assim, você não consegue se envolver, porque é muito experimental e, assim, é muito literatura. Você lembra o tempo todo que você está lendo literatura. Então, a quantidade de referências aqui, impressionante, né? Quantidade de referências, em que ele vai falar de literatura inglesa, francesa, né? Clássicos das literaturas, né? O vídeo está dando umas travadas aqui. Então ele vai fazer esses clássicos, né? E essa referência intertextuais com esses clássicos, né? Então gosto de ver uma parte no capítulo 10, em que ele reescreve vários poemas, né? Inclusive aqui o tradutor usou poemas em português sem a letra E, né? Muito bem, então para o enredo a gente sabe que o Augustus Clifford, né? Ele sumiu, lá ele estava lá mexendo com a caixa cheia de grãos, vai dar comida para peixe, né? Uma coisa assim. E aí ele viu alguma coisa lá e morreu, teve um infarto, morreu. Mais um que morreu. Já aí, antes ficou sabendo que ele entrou nessa investigação porque o filho dele tinha sumido, né? O Douglas Hang, né? E esse filho, quem é esse filho? Aí nós vamos então no flashback, né? Os outros personagens vão falar. E antes de entrar no flashback, o Omori Consoan, né, que é o principal nesse trecho, ele vai ligar lá para aquele agente lá, aquele policial, né? Um policial corso chamado Otávio Ottaviani, e vai falar, né, ó, morreu mais um. Já tinha morrido lá o advogado marroquino, não é isso? Marroquino, que aí na hora do enterro não acharam o corpo no caixão e tal. E aí, nós vamos ficar sabendo então sobre esse falecido Augustus e o filho dele, que também sumiu, né, morreu, sei lá. Né? E aí o flashback para explicar. O flashback você vai ter que ler para explicar o que aconteceu, né? Então, eles vão fazer uma referência ao Zahir. O Zahir é uma coisa assim da cultura islâmica, né? Tem no sufismo, que tem a ver com o mundo aparente, né? O corpo, a matéria, em contraponto ao mundo espiritual, né? Mas aqui o Zahir, lembrando o conto do Borges, né? Jorge Luiz Borges, que é onde vem a paródia da coisa toda, o Borges vai falar do Zahir como uma coisa assim, como dizer lá, né? Algo tocado ou visto e do qual você jamais esquece. Vai te atordoando, né? Te alucinando até a loucura total. Então, essa é a ideia do Zahir. Então ele vê uma coisa, um rubi, né? Uma pedra preciosa, que ele vê no corpo do filho, né? O filho, esse Douglas Hang, né? Ele chegou assim como um filho bastardo, porque ele não esperava, né? E ele teve lá um caso com a mulher deixou o filho lá, né? Assim, do nada. O Augusto nem queria ter esse filho, nem queria o filho, né? Ia rejeitar. Mas ele resolveu, vou educar esse menino, né? E aí, por causa dessa pedra preciosa que se tornou uma obsessão. É a obsessão do Zahir, é igual aquele um anel lá do Lord of the Rings, né? Do Game of Thrones. Lord of the Rings, do Tolkien, né? Que é quem possui o anel fica obcecado pelo anel. Então, quem vê esse Zahir, ou tem esse Zahir, que no caso é uma pedra preciosa, vai ficar obcecado, vai ficar alucinado por um negócio. Então ele vai ter que tomar até banho, né, com o anel, aí botar a pedra no anel, e um belo dia, tá lá tomando banho, aí foi cortar dele o anel, assim, sumiu a pedra, ele ficou alucinado, né, nem sei se arrancaram o dedo dele junto, sumiu, né, sumiu, o cara até tomar banho com o anel, ele faz, então, aí,
tem essa paródia, então, com o Zahir, né, que é esse objeto assim, que deixa a pessoa alucinada, que é um anel, né, o anel mágico lá do Sauron, que caiu na mão do Frodo, né, leiam lá, né, o Senhor dos Anéis, Lord of the Rings, né, e aí, e também faz um flashback do Augusto falando como ele se envolveu com seitas esotéricas, de um tal também de Otton Lippmann. E interessante, esse Otton Lippmann, né, será que ele está interessado nesse Zahir, por isso que ele se aproximou? Então tem essa questão. E tem o narrador, que é um aí o narrador aqui da vida, né, esse flashback, a vida pregressa do Augustus, é um dos serviçais dele, né, vai contar, e a Olga também, que aí é a Olga que a gente viu lá no capítulo 7, né, quando, antes ele de sumir o marroquino, apareceu só a Olga, né, depois a gente vai saber quem é. E aí, tá, vamos continuar aqui. E aí o Augusto entrou nessa seita esotérica, né? Daí fazia banhos de rituais, de purificação. E foi nesses banhos, um desses banhos aí de purificação e tal, que ele perdeu esse Zahir, que é esse anel que estava com o filho. Lembra essa informação aí. Isso aqui é uma quebra-cabeça medonho, né? Desafio, né? Que é um desafio, então vamos lá. E aí, vai ter a morte do Lippmann, que se sentiu traído, não entendi exatamente o que, porque eu acho que o Lippmann se aproximou só para pegar esse Zahir. E o Zahir alguém levou, então não foi o Lippmann. Deve que se o Lippmann tá alucinado, porque ele não conseguiu, né, tá falando que foi traído e tal. Aí acontece que morre esse guru, né, esse tal de Lippmann, né, continuando a narrativa do Serviçal no capítulo 13. E aí o Clifford entrou em colapso, né, porque... então, aí ele vai contar a vida agora do Douglas Rank, né? Porque o Augusto vai educar o filho, vai tentar ensinar latim, ciências, né? Só que ele não é exatamente um bom aluno, né? Mas aí começa a ensinar música, né? E aí o Douglas Rank vai começar a cismar que é um barítono. Eu quero agora ir para as grandes escolas, né? De ópera lá da Itália, né? Escala e tal. E aí ele vai, então, se dedicar à música, vai se tornar um cantor, um barítono, né? Música clássica, né? Então ele vai se tornar uma música clássica. Mas aí, um dia ele estava lá tocando piano, treinando lá, e ele vê o Douglas vê uma mancha na mesa de bilhar, ou seja, a mesa de sinuca. E aí o pai entra, né, tipo, outro Zahir apareceu, né, eles viram uma mancha crescendo assim. E aí o Augusto avisa pro filho, olha, né, a gente não pode ficar junto, etc, não é melhor você ir embora. Aí o filho fica absurdado, como é que você tá mandando embora? Como assim? O Augusto acha que tem a gente sabe, né? Tem uma ameaça. Isso é uma ameaça? Isso é uma ameaça de morte? Muito bem, então no capítulo 14, né? Atormentado por esse destino, o Augusto acha melhor o Douglas ir embora, né? E aí entra um outro personagem na história que é o Vagol, que é aquele cara que sumiu lá nos primeiros capítulos, né? O capítulo 4 sumiu, nem tem o capítulo 5 nesse livro, agora que eu tava pensando, nem tem o capítulo 5. Então o Vagol vai aparecer como? Ele vai mandar uma carta com notícias do Douglas. Que o seu filho, você que é o pai do Douglas, né? Seu filho está aqui aprontando em Paris, mas parece que ele arrumou um serviço, né? Parece que ele está... Vai contando a história, né? E parece que o Douglas realmente vai seguir essa carreira de barítono, né? Que é esse cantor de ópera e tal, né? E aí, num certo momento da história, né, as coisas têm pé em cabeça aqui, o Vagol vai lá visitar o Augusto. Aí vai ter todo um trecho do Augusto contando mais a vida, né? O que aconteceu, né? E aí o Vagol vai visitar o Augustus e o Vagol vai contar como é que ele conheceu o Douglas, né? O Douglas estava muito triste lá, dando comida para os peixes, né? E estava meio magoado. E aí ele fala assim, o Douglas sabia desse Zahir, né? Você estava lá, né, meditando, você ficava falando lá, estava em voz alta, lá, nos seus delírios. E o menino, né, que tinha uns 5 anos, ouvia, e aí foi ele que roubou o Zahir. Né? Foi ele que roubou o Zahir. Tá. Aí a questão é o seguinte, se o menino tinha lá a comida para peixe, ele deixou o Zahir dentro da caixinha de comida para peixe, e aí por isso que o pai abriu a caixinha e viu o Zahir lá dentro, né, essa pedra, e aí ele teve um colapso, né, eu entendi mais ou menos isso, né? Então, mas aí o Vagol, né, isso aqui no flashback, o Vagol subiu na história, a gente sabe que isso é antes. O Vagol, que já sumiu, né, tá conversando com o Augusto, fala assim, olha, na verdade, tudo isso aí foi uma peça, né, uma vingança do Douglas contra o pai, contra você, né? Então tudo isso foi um complô do Douglas para se vingar do pai, né? Então, será que... Mas aí, beleza, então, será que depois o Douglas sumiu com o Vagol? Depois sumiu com o advogado marroquino? Né? É um quebra-cabeça. Eu mesmo estou entendendo absolutamente... É isso, né? Então,
Todos esses capítulos são cheios de referência à música, a cinema, né, a teatro, a ópera, política. Então a gente entende mais ou menos que está ali no início do século XX. Mas vai ter um flashback, que vai ser o próximo agora, que vai ser na parte 4, que vai ter a Olga, né? Olha o nome da mulher, Mavrocordatos, que é um nome grego, né? Então a Olga que está na história aqui é grega. Vai contar então a história da família da Olga. Isso é Augusto contando. Vai contar agora, você viu que a história da história. Então você estava vendo a história do Augusto, aí contou a história do filho do Augusto. Depois vai aparecer o Augusto contando a história da Olga, porque parece que em algum momento o Douglas vai conhecer a Olga, vai querer se casar com ela, né? Dá uma pra você ver que confusão. Muito bem, aí lá vai o Perrec inventar a história. Então ele vai inventar outra história agora. A história agora é a história da família da Olga Mavrocordatos, né? E aí o Augusto vai contar a história seguindo essas pistas, né? Quem será essa Olga? Ela é filha de quem? Aí vai contar a história da família, que a família está ali em Mármara, né? O Mar de Mármara, que está o quê? Entre a Turquia e os Balcãs, né? Ali aquela região da Grécia e tal. E aí essa família servia ao sultanato, aos sultãos lá do Império Otomano. Lembrar que o Império Otomano durou até a final da Primeira Guerra Mundial, século XX. Então essa família, né, que está ali entre a Grécia e os otomanos, vai se aliar aos otomanos, né, até o momento, ali na época da Rainha Vitória, não entendi muito essa parte, na época da Rainha Vitória, e essa família vai para a Albânia e vai se voltar contra o sultão, em algum momento, né, e teve uma época ali realmente no Balcãs que tinha toda uma campanha, inclusive o Lord Byron participou, e aqui faz uma citação ao Lord Byron. O Lord Byron participou da campanha da independência da Grécia, né, em relação à Turquia ali no início do século XIX, né, e morreu, né, nessas batalhas lá, morreu doente, né, o Lord Byron morreu doente. Muito bem, então essa família vai entrar nesses conflitos ali no Balcãs, Albânia, Grécia, contra o domínio otomano, né, mas só que os otomanos vão ficar ali até a Primeira Guerra Mundial, então não vai adiantar muito. E aí aparece, ele vai contratar o serviço do cidadão e aparece a figura do Otto Lippmann. Então, o Otto Lippmann já entrou na história lá no final do século XIX e a gente viu que ele durou aqui até o início do século XX, né? Quem que é esse Otto Lippmann? Eu imagino que daqui a pouco vai falar dele, né? Porque a gente sabe que ele tinha uma seita esotérica, né? Tipo, um teosofista, a paródia com os teosofistas, né? É que tinha muita seita naquela época, inclusive a época do kardecismo, né? Da teosofia e tal, então tem muita, a gente viu lá no cemitério de Praga, vou até deixar um card aqui, ó. Essa época que eles estão falando aqui é a mesma ali do cemitério, é isso mesmo, cemitério de Praga, olha você ver, do Umberto Eco, né? Vou deixar aqui, ó, o cemitério de Praga do Umberto Eco. E aí, muito bem, o Umberto Eco vai contar essas explosões de seitas que tinham ali, né, nessa época do decadentismo, do simbolismo, né? A gente viu essa época de transição ali, na Belle Époque, né, na França, logo depois da Comuna de Paris, né, e até aquela época ali narrada pelo Proust, né, Mallarmé, a galerinha ali, né, o Anatole France, até chegar no século XX, Primeira Guerra Mundial. Então, interessante notar aqui, né, nessa confusão toda, é que ele está contando uma história dentro de uma história. Então, nós estávamos na história do Vagol, certo? Aí o Vagol sumiu, a gente passou a história então do Consonant, né, ao morrer Consonant, e aí sumiu Augustus, também que a gente não sabe quem era, aí você vai ter todo um capítulo explicando quem que é o Augustus. Então, eu acho que perde um pouco o efeito, porque o cara sumiu, então você não dá a mínima do cara que sumiu, depois você vai saber quem que sumiu, né? Aposto que se fosse o contrário, tipo, se você acostumasse com o cara, né, tal, aí de repente sumisse, aí você sentia alguma coisa, ó, esse cara sumiu, pô. Mas sumiu alguém, e aí só depois você vai fazer flashbacks, né? Então vai contar a história do Augustus, depois vai contar a história do Douglas, que é o filho, né? Então a primeira parte do Augusto é contada pela Olga, aí depois a outra parte é contada pelo serviçal, né? Do Augustus, depois vai entrar a voz do Vagol e a presença do Vagol, né? Flashback, e o Augustus contando para ele a história, né, do filho dele, Douglas, né? E aí vai contar a história da Olga, né, que vai esclarecer quem que é essa Olga que mexeu com as emoções, né, do jovem Douglas. E o Douglas, a última informação que a gente tem dele é que ele está na Itália, né? Então ele realizou o sonho dele de ser um grande, né, da ópera, barítono. E aí que a gente tem aqui o capítulo 16, né? Então tem o capítulo 16 e vamos ver quando é que a gente vai terminar de ler, né, essa epopeia completamente estranha e sem a letra E, né? Então sumiu a letra E da história e as pessoas estão sumindo, né?
Então você vai contando aqui, ó, sumiu o Vagol, sumiu o advogado marroquino, sumiu o Augusto, sumiu o filho do Augusto, e agora será que quem vai sumir? O Lippmann morreu, né? E será que a Olga vai ser a próxima? Né? Será que a Olga é a próxima a sumir da história? Porque o capítulo aqui, né, tem o nome dela, né? Então, eu imagino que deve ser ela que vai sumir agora. Então, quem vai sumir agora, né? Então, aguarde cenas do próximo capítulo, né? Como diz outro, né? Grato pela atenção e não deixem de compartilhar.